Olá, Ricardo, boa tarde. Olá, Rosimar, boa tarde. Boa tarde a todas, boa tarde a todos que estarão nos acompanhando pelas gravações do canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Convidamos a todos para orarmos juntos. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de trabalho, de estudos, agradecemos a Leon Denis e essa pleiade de espíritos que sempre estão nos amparando, seja através dos textos, seja através das intuições, que possamos sempre enviar as melhores vibrações para esses espíritos que estiveram aqui na Terra, empenhados para nos ajudar na nossa evolução. Agradecemos por tudo que recebemos e, principalmente, agradecemos a Deus por essa oportunidade desse campo virtual que se abre amparado pelo campo também espiritual, que cada lar aqui representado, envolvido neste trabalho do bem, através das redes sociais, possa estar se beneficiando, como todos nós, dessas atividades e se transformando, cada um desses lares, num ponto de luz para o trabalho no bem. Pedimos, então, permissão para iniciarmos os estudos das obras de Leon Denis de mais uma tarde de quinta-feira. Desde já agradecendo e, principalmente, ao nosso querido Leon Denis. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje nós estamos aqui para fazermos o estudo final do livro O Porquê da Vida, do Leon Denis. Nós hoje vamos encerrar o tema, né, que ainda tem mais um encarte no livro, que é o romance Giovanna, mas como nós já estudamos o próprio livro, né, que é esse romance, nós não vamos repetir a leitura aqui. Então, a gente vai encerrar hoje, finalizando aí com esse capítulo, né, que fala sobre a reencarnação e a Igreja Católica. Para quem está começando a ouvir a gente agora, essa é a segunda parte. Nós já fizemos a introdução desse capítulo na semana anterior. Então, volta lá para poder ouvir, né, essa primeira parte e se inteirar do que é que se trata. E aí, só para a gente iniciar aqui, já com um gostinho, né, de quero mais, o próximo livro que a gente vai fazer o estudo dele é o livro Depois da Morte. Então, quem quiser acompanhar, se já tiver o livro, né, já vai fazendo aí a leitura, colocando as observações, que é um livro que tem muito tema bacana ali. Então, hoje nós vamos iniciar a leitura, a partir de onde a gente parou semana passada. Pode ser que tenha aí alguns ruídos, algum barulho, porque a gente está com uma obra próxima aqui de onde a gente está falando, e de vez em quando tem barulho de máquina, algumas coisas acontecendo, mas aí não acho que não vai atrapalhar aqui o nosso estudo, não. Então, vou iniciar aqui a leitura. Qualquer coisa, nós vamos fazer como semana passada, né, Ricardo? Eu leio um trecho aqui, aí a gente para, comenta e depois eu leio o restante, tá bom? Perfeito. Em meio à tormenta, a imensa tragédia que abala o mundo, muitas vezes a criatura com o coração oprimido, com os pensamentos perturbados, pergunta: por que permite Deus tantas calamidades? Para essa interrogação, a Igreja Católica só tem respostas vagas e confusas. É, diz ela, a consequência da impiedade dos povos
do proceder deles abandonando a religião, desprezando seus preceitos e seus direitos temporais. Esquece a Igreja que foi o mais católico e o mais praticante dos povos, a Bélgica, o que sofreu primeiro e com mais intensidade os horrores da guerra. Esquece que outra nação católica, a Áustria, contribuiu para que eles se desencadeassem. 2 monarcas devotos, meticulosos observadores das práticas religiosas, tendo sempre na boca o nome de Deus. Um católico protestante e outro... li errado aqui. Um católico protestante e o outro. São os que carregam a pesada responsabilidade dos crimes cometidos e das ondas de sangue derramadas. O ensino da Igreja, com sua doutrina de uma existência única para cada alma, é impotente para explicar o drama atual. Mister se faz procurar outra coisa. Só a filosofia das vidas sucessivas e a compreensão da lei geral de evolução podem dar a solução do problema e conciliar a bondade e a justiça de Deus com os acontecimentos que se desenrolam. Lembremos, primeiramente, que quando emanações maléficas invadem a atmosfera, tornando o ar dificilmente respirável, estala a tempestade para a purificação do meio terrestre. Do mesmo modo, quando elementos mórbidos se desenvolvem no nosso organismo, quando os micróbios infecciosos crescem de número, sobrevém uma crise e a febre se manifesta. É a luta dos infusórios bons e maus que povoam o corpo humano. Se temos que continuar a viver, ela prossegue até a destruição dos parasitas perigosos e o nosso corpo readquire saúde e vigor. O mesmo se dá com o organismo social e planetário. Deus não se desinteressa dos nossos males. Ele vela pela humanidade dolorosa como um pai médico, pelo filho enfermo, dosando os remédios de maneira a fazer que dos sofrimentos deste resulte um estado de vida mais são e melhor. A humanidade, temo-lo dito, se compõe na sua grande maioria das mesmas almas que voltam da vida, de vida em vida, a prosseguir neste mundo a sua educação, o seu aperfeiçoamento individual, contribuindo para o progresso comum. Elas renascem no meio terreno até que hajam adquirido as qualidades morais necessárias para subirem mais alto. Em sua evolução através dos séculos, a humanidade sofre crises que assinalam outras tantas fases do seu desenvolvimento. Atualmente, ela mal saiu da sua crisálida, da sua ganga impura e grosseira, e desperta para a vida superior. A nossa civilização é toda superficial e esconde um fundo considerável da barbaria. O drama a que assistimos representa a luta dos instintos egoístas e brutais contra as aspirações ao direito, à justiça, à liberdade. No curso das primeiras existências terrestres, a alma tem, antes de tudo, que construir a sua personalidade, desenvolver a sua consciência. É o período do egoísmo, em que o ser tudo atrai a si, tirando do domínio comum as forças, os elementos necessários a construir o seu eu, a sua originalidade própria. No período seguinte, restituirá, irradiará, distribuindo com todos o que houver adquirido, sem se empobrecer por isso, pois que nessa ordem de coisas,
Aquele que dá, aumenta o que possui. Aquele que se sacrifica, entesoura. A humanidade, como dissemos, chegou na sua marcha ao ponto de transição entre dois estados. Para cada um de nós, a juventude é o momento mais crítico da vida, pela razão de que, por efeito da nossa experiência e do nosso arrebatamento, ela nos pode arrastar a atos que retardem a nossa evolução e comprometam o nosso destino. O mesmo se dá com a humanidade. Diante dela, se ergue hoje o seu passado cheio de faltas, de erros, de crimes, de traições, de perfídias, de expoliações que lhe cumpre expiar pela dor e pelas lágrimas. Daí a crise atual. A tempestade varre os miasmas deletérios que envenenavam a nossa atmosfera. O capital de egoísmo e de ódio acumulado pelos séculos e acrescido dos males do presente tem que se liquidar. É também a reação dos elementos. Peraí, tá errado aqui. Vou ler do jeito que tá. É também a reação dos elementos sãos contra os elementos de composição. E, por conseguinte, um meio de educação e de reerguimento. Diante dos males causados pela guerra, os corações mais frios, mais indiferentes se comovem. A piedade e a sensibilidade despertam. Ainda é necessário o cadinho do sofrimento para que o orgulho feroz de uns, a apatia, a indiferença, o sensualismo dos outros se atenuem, se fundam, se evaporem. Numa palavra, duras lições se fazem necessárias para que o nosso mundo material e atrasado se impressione. Quanto às vítimas da guerra, essas, antes de nascerem, haviam aceitado as provações porque passam, quer para resgatarem faltas, quer para progredirem. É certo que a lembrança das resoluções tomadas se lhes apagou dos cérebros materiais, e o padre Colbert não deixaria de retirar desse esquecimento temporário um argumento, que ele, porém, reflita sobre a situação do homem que conhece de antemão o seu destino e visse aproximarem-se dia a dia os acontecimentos terríveis em cuja engrenagem houvesse de ser colhido e triturado. As almas humanas são ainda muito fracas para suportarem um peso tão grande. Deus lhes faz um benefício, deixando-lhes até o último momento, com a ignorância do que se vai seguir, inteira liberdade de ação. Para compreendermos o que se passa em torno de nós, preciso é, portanto, que reunamos numa mesma concepção a lei de evolução e das responsabilidades, ou da consequência dos atos, e recair através dos tempos sobre aqueles que os praticaram. A ignorância dessas leis, dos deveres e sanções que elas acarretam, entra por muito nas desgraças e nos sofrimentos da hora presente. Se a Igreja os houvesse ensinado sempre, provavelmente não veríamos abrir-se-lhe sob os passos tão profundo abismo. E, no entanto, ela outrora conheceu esses princípios e sua doutrina tirou deles um brilho e um prestígio incomparáveis. Mas nos tempos bárbaros, preferiu os espantalhos pueris inventados para impressionar o mundo criança. Agora, em face dos problemas formidáveis que se levantam, ela se mantém hesitante, embaraçada, impotente para responder às queixas, às recriminações que se erguem de todos os lados para dissipar as dúvidas que em tantos espíritos
despertam a injustiça aparente da sorte e as crueldades do destino. Pois bem, o que a igreja não quer ou não pode fazer, o Espiritismo o fará. Ele abriu de par em par as portas do mundo invisível que a igreja fechara há séculos, e por elas, ondas de luz, tesouros de consolação e de esperança jorrarão cada vez mais sobre as aflições humanas. Passada a tormenta, dissipar-se-ão as nuvens sombrias que nos escurecem o céu. Um límpido raio de sol brilhará sobre as ruínas acumuladas e uma era nova começará para a humanidade. Extensão considerável tomarão as ciências psíquicas, que trarão elementos de renovação a todos os domínios do pensamento e da arte. A própria religião será obrigada a levar em conta as provas que elas fornecem da sobrevivência. Grandes coisas se realizarão, dizem-nos os espíritos. Almas poderosas reencarnarão entre nós para dar vigoroso impulso à ascensão geral. A consciência humana se desembaraçará das peias do materialismo. A filosofia se espiritualizará. O ceticismo, que forma o fundo do caráter francês e de tantos outros caracteres, mesmo entre a maior parte dos católicos, que só por hábito e rotina praticam o culto, se transformará pouco a pouco numa fé esclarecida, baseada na razão e nos fatos. A vida social também se transformará com a educação, e a moral exercerá seus direitos. Sem dúvida, estaremos ainda longe da perfeição, mas pelo menos um passo sensível se terá dado no caminho do progresso, aproximando-nos da unidade de vistas para uma compreensão mais elevada e mais nítida da ideia de Deus e das leis universais de justiça e de harmonia. Deveremos examinar todas as razões invocadas pelo Padre Colbert para combater a doutrina das vidas sucessivas. Algumas são violentas, outras pueris. Todas são injustas e errôneas, tecidas de modo a surpreender a boa-fé dos leitores. Ele escreve, por exemplo, a Duquesa de Pomar se inculcava como sendo Maria Stuart, reencarnada. Com certeza, o Padre Colbert ignora a existência de uma brochura escrita por essa grande personagem intitulada Uma Visita Noturna a Holyrood. Nesse livro, a Duquesa conta que, tendo ganhado a confiança do guarda da antiga residência dos reis da Escócia, penetrou à noite na capela onde está o túmulo de Maria Stuart, para invocar o espírito dessa desafortunada rainha. O espírito lhe apareceu e lhe falou longamente, dando-lhe conselhos e instruções relativamente à tarefa que ela tomara a si desempenhar na terra. Ora, se a duquesa acreditasse ser a reencarnação de Maria Stuart, teria falado daquela aparição e daquele diálogo debaixo das abóbodas históricas de Hollywood. São desse quilate os argumentos do Padre Colbert. E que resta de seus ataques ao espiritismo? Como vimos, todos se voltam contra ele. Suas críticas, que não são inspiradas por nenhum sentimento de imparcialidade, que não se apoiam num conhecimento profundo do assunto, se desvanecem como fumo ao menor exame. Mesmo no seio da Igreja Romana, ele, com relação a esses pontos essenciais,
se acha em contradição com pensadores e escritores ilustres. É evidente que a campanha movida por ordem superior contra nós não foi precedida de um estudo sério da questão. A fraqueza do raciocínio demonstra a insuficiência da preparação. O recurso maior, o refúgio supremo do padre Colbert, é sempre a teoria do inferno. A cada página dele ideal, o artigo, que ele escreveu no jornal que se chamou O Ideal, ela surge como uma obsessão alindada com um estribilo de ópera. Para ele, isso supre tudo. Apega-se e se compraz no uso dos métodos envelhecidos que a maior parte dos pregadores de há muito pôs de parte. Então, eu vou dar uma paradinha aqui. Você pode comentar um pouquinho, Ricardo, que eu esqueci de pegar minha água, tá difícil até de... A voz, achei até que nem ia chegar ao final aqui da leitura. Posso sim. Depois, se você quiser, eu leio, né? Eu leio depois. Um momentinho só. Interessante, né? A mensagem que a gente leu ontem na Fonte Viva. Aí nós chegamos à conclusão de que a falta de confiança do ser humano, né? Ele crê, ao mesmo tempo ele descrê, ele duvida, ao mesmo tempo ele tem certeza. Então, a gente fica sempre em cima do muro. Ainda impera a nosso egoísmo, a nossa vaidade. Então, dessa leitura, os comentários do Leon Denis aqui, a gente vê que o padre Colbert, ele se contradiz a todo tempo, só para ele fazer parte dessa discussão na época acerca da reencarnação, né? Como a gente já falou da outra vez, a gente não vai... O Leon Denis, ele vem comentando tudo muito bem, né? Igual ele sempre fez. E a gente tem que falar sobre isso que traz para a gente esses comentários do Leon Denis. Então, a partir do momento que o ser humano perceber que ele não pode ser assim, se ele tem fé, ele tem fé, ele se aprofunda naquilo, para ele continuar com aquela fé, né? Jesus deixou a boa nova. Nem todo mundo que aprende, que lê, que toma conhecimento da boa nova, às vezes ele não interessa para ele aquilo é difícil. Por quê? Igual eu comentei com você, a questão da ignorância evolutiva. Ele não é tão evoluído, aquele espírito, para ele conseguir prosseguir. Então, essa diversidade de conhecimentos, de elevação espiritual, né? De evolução, a gente tem aqui na Terra, porque ainda está passando para um planeta de regeneração. Isso faz parte, mas pensa bem, né? Igual nós lemos nas cartas, na última carta, né? Que o Lavater recebeu lá, da carta não, a última carta não, a psicografia daquele espírito, né? Que comunicava, ele falava que a luz atraía ele era um espírito mais evoluído. Quando o Lavater estava lá com a vibração mais baixa por causa de um acontecimento, ele não pôde ficar com o Lavater, porque ele era atraído para a luz. Não é porque ele não queria ficar com o Lavater, não é porque ele estava julgando o Lavater, o Lavater não podia fazer isso, deixa eu ir embora. Não, é porque a luz atrai ele. Então, a partir do momento que o homem tomar conhecimento disso tudo, que ele não pode ser desse jeito tão egoísta, né? Igual falou aqui, você leu, que nas primeiras encarnações vai formando o eu.
do espírito. Ali, ele vem sobressaindo o egoísmo dele, nas primeiras encarnações. Então, ou o egoísmo, ou, né, outra coisa, uma coisa diferente do egoísmo, né, uma coisa mais altruísta. Eles podem começar a evolução dali, começar a seguir dali, né? Então, é muito importante isso tudo, esse comentário, as mensagens, parece que vem tudo assim para a gente ir cada vez mais entendendo que atualmente o ser humano está em cima do muro, em tudo nessa vida. Na educação, na política, né? Na, no crescimento de uma nação, em tudo, em tudo. Está tudo separado. Tem exceções? Claro que tem. A gente sabe que tem. Quantas a gente pode falar aqui? Mas é uma minoria. Uma minoria. E outros que não fazem parte dessa minoria, mas que já estão num caminho certo a seguir. Então eu achei isso aí assim, importante a gente falar aqui, né? E que o padre couber nesse equívoco todo, nessa querer participar dele, ele cometeu equívocos. Só para lembrar, né, para quem está acompanhando agora, aqui são considerações de Leon Denis sobre artigos que foram escritos por esse padre, né, que ele era um cônego, né, ou seja, ele era um padre que tinha um nome considerável, né, ele era muito respeitado pela igreja, né, e ele vai fazendo considerações, escrevendo esses artigos, e Leon Denis faz também as suas ponderações defendendo o espiritismo, né? Defendendo aquelas teorias que ele vai trazendo ali. E explicando por que não poderia ser daquele jeito que ele estava trazendo, né? E aí a gente não vai brigar não vai entrar nessa luta de titãs, né? Igual a gente falou. A gente não está aqui para avaliar, nesse momento, os atos da Igreja Católica, né? A gente sabe que tem essa perseguição mesmo, principalmente religiões cristãs se perseguindo, né? Então a gente tem algumas denominações religiosas que perseguem os espíritas, outros que perseguem os umbandistas, as pessoas da religião de matriz africana, então, são muito perseguidos, né? E todos cristãos, né? Não dá para entender muito bem isso. Então, assim, a consideração que eu queria fazer, sem entrar nessa briga de titãs aqui, que o Leon Denis já falou tudo que precisava dizer, né? É com relação a isso, né? O quanto que nós, seres humanos, ainda somos frágeis quando se trata de alguma coisa em que a gente precisa colocar a nossa opinião, né? Porque aí a gente cria uma verdade, que é uma verdade absoluta, e todo mundo tem que seguir aquela verdade. E uma frase que eu marquei aqui, tudo que Leon Denis foi falando aqui, para mim é importante, né? Alguns temas nós vamos abordá-los mais à frente nas outras obras, por isso que a gente hoje está mais fazendo a leitura. Mas quando ele fala assim, olha, a nossa civilização é toda superficial e esconde um fundo considerável de barbarie. Ele está falando da barbárie, né, daquilo que acontece nas guerras. E ele está falando isso aqui no final do século XIX. Né? Então, quanto tempo tem que ele está falando isso daqui? E a gente está mais ou menos do mesmo jeito, né? A gente se ilude um pouco dizendo assim, é claro que algumas coisas, vamos dizer assim, intelectualmente o ser humano evoluiu demais, né? Quando a gente vai olhando para o avanço tecnológico, a gente vai vendo hoje nós temos uma casa espírita 100% virtual, que nós estamos participando dela, né? Onde há a possibilidade de fazermos tudo através desse contato virtual,
né? E a gente vê que, mesmo com todo esse avanço tecnológico, as pessoas ainda são movidas pela vaidade, pelo orgulho. E aí, eu queria trazer um pouco para a gente. Aí ele está fazendo uma consideração aqui de cristãos, né? Que já é um absurdo. Nós, como cristãos, ficarmos nos debatendo, querendo fazer justiça com as próprias mãos, desprezando o outro porque não tem a mesma crença que eu, né? Cristão tinha que estar todo mundo mais ou menos na mesma base, né? Se a base é o cristianismo, o que é que move a gente? O amor, né? Já é um absurdo. Cristãos de denominação religiosa diferentes perseguindo outros cristãos, né? Mas o que eu acho mais, assim, não sei, eu vou falar assim de uma forma um pouco mais delicada, né? Eu acho um pouco mais, assim, frustrante para mim ver dentro do próprio movimento espíritas perseguindo espíritas hoje em dia. E a gente vê isso acontecendo, né? Essa palavra é um pouco dura, pode ser que alguém se choque com ela, mas quando eu começo a trazer mesmo, né, questões que são do ser humano, relacionadas à vaidade, ao orgulho, e quero colocar isso no campo da doutrina espírita, eu estou, sim, fazendo o mesmo movimento que o padre estava fazendo aqui, com relação ao espiritismo. Não quer dizer que a gente não possa discordar, é aquilo que a gente falou semana passada. Dentro do movimento, pode ter discordância? Não, até pode, né? Não deveria, porque se a gente tem uma base comum, se essa base é o que Kardec deixou para a gente de estudos e o próprio Evangelho de Jesus, minimamente a gente tinha que concordar nisso, mas a gente não concorda às vezes. E uns começam a agredir os outros, uns aos outros. Eu não sei, eu falo isso porque eu acho que a gente apontar o dedo para o outro é um pouquinho mais fácil, né? É fácil falar que a religião tal persegue o espiritismo, é fácil falar que a família tal não está bem, que o vizinho bate na mulher, que a mulher faz isso assim, assim, na casa de um parente meu, mas mais difícil é olhar para nós, né? Para a nossa casa interna. Então, eu trago essa reflexão para a gente pensar enquanto movimento espírita mesmo, né? Olhar para a nossa casa interna e o quanto que tem pessoas, às vezes, a gente vê, né, Ricardo, assim, a nossa própria constituição da nossa casa espírita gerou uma coisa que as pessoas custaram a entender, né? E não tem problema custar a entender. O problema é que elas não queriam entender. E elas começaram a julgar, a fazerem considerações totalmente equivocadas. A gente vê isso acontecendo aí, às vezes, até hoje, né? E eu trago isso porque é um exemplo que a gente tem prático, né? De como que, se a gente não cuidar, não tomar cuidado, a gente volta no homem velho e a gente se torna um padre Colbert. A gente está aqui analisando, né, o esforço de Leon Denis para falar, olha, isso está equivocado. O que acontece não é bem isso, né? E às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente pode se transformar num padre Colbert também, né? Com relação aos nossos próprios confrades espíritas, né? Então, se a gente tem dúvida, vamos procurar conhecer. É isso que o Leon Denis está trazendo aqui, né? Quando ele fala, olha,
a nossa civilização é toda superficial, esconde um fundo considerável de barbárie ainda, ou seja, até hoje a gente ainda é capaz de perseguir, a gente ainda é capaz de maldizer em nome do Cristo, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu tenho um amigo que ele fala muito assim, falar de e falar sobre. Então, falar de é você falar de alguma coisa que você ouviu dizer ou você tomou conhecimento. Agora, falar sobre é você falar de uma coisa que você conhece, que você já viveu aquilo. Então, você vai falar sobre aquilo. A mesma coisa são as questões dessas discussões, que às vezes ela chega para uma pessoa, a pessoa não analisa, a pessoa não tenta, procura saber, ela vai realmente, se aquilo não está condizendo com aquilo que ela pensa, ela vai repudiar sem tomar conhecimento. Então, realmente, isso que você falou, a gente tem que prestar atenção mesmo para a gente não cometer equívocos igual o padre cometeu aí, né? Até os pares dele pensavam diferentes dele, né? A gente conhece muito religioso que aceita o espiritismo, a filosofia espírita, realmente, né? Mas é muito importante isso que você falou aí. Aí, só para encerrar esse comentário aqui, porque aí a gente precisa caminhar também para ler o finalzinho aqui, né? Ele fala dessa coisa da gente estar indo para uma outra fase evolutiva e a gente precisa ficar atento, né? Aí ele traz aqui o exemplo da juventude, né? Que é o momento mais crítico da vida, associando mesmo a esse momento que a gente atravessa, mas assim, a gente já não está mais nessa fase mais. Só que a gente se comporta como se a gente fosse adolescente. Nós somos espíritos imortais. A gente já está aí na caminhada há milênios. Então a gente já precisa agir como se nós. Como se nós não, né? É preciso que a gente se aproprie da nossa condição de espíritos adultos e sair dessa coisa da pirracinha, né, da rebeldia do adolescente, porque o adolescente tem todo o direito, ele está na fase apropriada, ou também da pirracinha da criança, né? Não cabe mais isso. Espiritualmente falando, a gente já tem que estar em outro patamar, né? Então, acho que isso é importante. E uma última colocação que eu queria dizer, só para não ficar essa questão aqui um pouco mal interpretada, quando ele fala, olha, quanto às vítimas das guerras, essas antes de nascerem haviam aceitado as provações por que passam, quer para resgatarem faltas, quer para progredirem. Eu queria só fazer uma observação aqui, não tem planejamento reencarnatório para o mal. Não existe uma elaboração no mundo espiritual falando, olha, vai ter guerra, vai preparado porque vai ter guerra. Isso acontece por causa da nossa condição muito inferiorizada ainda. As guerras não são planejadas, só que Deus se utiliza de tudo para a nossa evolução, né? Então, já que os homens decidiram que vão fazer uma guerra, vão se matar uns aos outros, vão destruir aquele planeta lá, vamos aproveitar os reajustes que têm que ser feitos, né? Então, isso é muito bem pensado pelos trabalhadores de Deus mesmo, por aqueles espíritos que são responsáveis pelas elaborações aí dos nossos processos, né? Então, eu só queria fazer essa observação, que senão fica parecendo que tem um planejamento para o mal, e não existe, né? O que acontece de mal no planeta Terra é por consequência da nossa imperfeição, e a gente chega aqui, a gente se equivoca e começa a tomar decisões absurdas, né? Então, assim, eu queria fazer essa observação só para não ficar aí
mal entendido isso, né? E mais, ele vai falar mais ainda sobre a reencarnação, por que ela é o mais coerente diante de tudo que a gente vê, né? Ele vai explicar tudo direitinho. Então, acho que por aqui era isso que eu queria trazer. Eu posso terminar de ler aqui? Você quer comentar mais alguma coisa? Não quero não. Pode terminar. Não causa estranheza ver-se que essa ideia fixa que durante séculos produziu tantas perturbações mentais, tantas devastações, gerou abusos sem conta e ainda afeta certos cérebros eclesiásticos? O padre Mainage ousa escrever na Revue de Jeunesse, revista juvenil, né, que chama, traduzido. O espiritismo leva à desintegração das faculdades mentais. Então, olha o grau de hostilidade, né, com o qual eles tratavam, né? E aí eu vou parando aqui para comentar, porque às vezes eu não dou conta, né, de chegar ao final para falar sobre isso. As fake news, né? As fake news já no século XIX comiam solto, né? Que isso é uma inverdade, né? Isso aqui é mentira que ele está falando, não tem comprovação nenhuma científica para falar. Não, tem um artigo que pode levar a crer que. Não, ele criou essa verdade absoluta e divulgou isso na rede dele, que eram os fiéis, né? Antigamente a rede social era os fiéis, então ele falava isso na pregação e aquilo ali percorria o bairro, a cidade, né? E virava notícia. Então, é isso aí, né? Oportuna seria a ocasião para lembrarmos os casos de loucura mística produzida pelo temor das penas eternas. Por exemplo, desse pai de família de que os jornais há tempos deram notícia, que estrangulou os filhos ainda pequeninos para lhes proporcionar as alegrias do paraíso, visto que se achavam em estado de inocência, mas não insistiremos. Então, aqui, Leon Denis faz um contraponto, né, para explicar que essas histórias de penas eternas, elas sim causavam o distúrbio, né? Aí ele traz o noticiário de um fato ocorrido da crença, né? Nesses gozos ou penas eternas, né? Olha, se quem não praticou o mal vai para o céu e fica lá eternamente, eu vou matar meu filho, que ainda não teve tempo de fazer mal nenhum, né? Era coerente ele pensar isso, porque era aquilo que eles acreditavam, né? E aí comete esse ato de desatino, né? Na sua apologia do inferno, o padre Colbert se exprime assim: o inferno não é em si mesmo uma crueldade, pois que a crueldade consiste em fazer sofrer um ente para gozar com seu sofrimento, portanto, além do que ele merece e do que a ordem reclama. Responderemos: é sempre cruel infligir a um ser sofrimentos que não tenham a lenir nenhuma esperança e que não comportam resultado algum. Em todo o universo, o sofrimento é, sobretudo, um meio educativo e purificador. Considerando como uma expiação temporária, do ponto de vista da justiça divina e segundo o Espiritismo, ele se nos mostra como um processo de evolução, pois que desenvolvendo em nós a sensibilidade, nos aumenta a vida, tornando-a mais intensa, ao passo que com as penas eternas, o sofrimento não é mais do que uma baixa vingança, uma crueldade inútil. Ora, Deus nada faz sem objetivo, e o seu objetivo é sempre grandioso, generoso, benéfico para as suas criaturas. O padre Colbert não deve ignorar que a maioria dos teólogos tem renunciado à teoria das penas eternas. De fato, está reconhecido e firmado que a palavra hebreia, que se traduziu por eterno, não significa sem fim, mas apenas de longa duração. A Bíblia,
qualifica de eternas diversas coisas que já desapareceram há muito tempo. Por exemplo, o monumento que Josué mandou erigir em comemoração à chegada do povo de Israel à terra prometida. Não seria um estudo bastante curioso dos esforços da imaginação que nossos adversários empregam para escoar essa teoria que desmorona por todos os lados? Com esse propósito, eles têm amontoado com as aplicações sobre as inverossimilhanças e as impossibilidades. Por exemplo, como se poderá compreender que Deus haja imposto a Satanás a tarefa de atormentar no além os que o serviram neste mundo? As almas dos condenados, dizem-nos, suportam ao mesmo tempo sofrimentos físicos e torturas morais. E como causa espanto que espíritos possam sofrer materialmente, recorreu-se ao dogma da ressurreição da carne, isto é, a reconstituição final do corpo humano, cujos elementos, dispersados por todas as correntes da natureza, serviram sucessivamente a 1000 formas da vida. A qual dessas formas humanas serão restituídos tais elementos? Perturbadora questão. Outra consideração não menos embaraçosa. Deus, com a sua presciência, conhecendo de antemão a sorte das almas, tê-las-ia então criado, na sua grande maioria, para perdê-las? Pois que, segundo a célebre sentença, muitos são chamados e poucos os escolhidos? Quanta confusão, quando é tão fácil e simples descobrir a verdade. Basta lançar um olhar em torno de nós para que reconheçamos que a dor física impera em nosso mundo. A terra é o verdadeiro purgatório, o inferno temporário. O sofrimento do espírito na vida do espaço não pode ser senão moral. Resulta, dizem-nos os invisíveis, da ação da consciência que desperta imperiosa, mesmo que se trate das almas mais atrasadas. O espírito sofre principalmente pela lembrança de suas existências passadas. Em meio a tantas obscuridades acumuladas pela Igreja no decurso dos séculos, não é de admirar que a pobre humanidade se tenha extraviado e erre, sem bússola, à mercê das tempestades da paixão, da dúvida, do desespero. É bem tempo que o Espiritismo vem iluminar para todos o caminho da vida. Com ele, nada de afirmações sem provas e, portanto, sem efeito possível sobre o materialista. O Espiritismo repousa sobre um conjunto de fatos e testemunhos que, crescendo continuamente, lhe asseguram o seu lugar na ciência e lhe preparam esplêndido porvir. Todas as descobertas recentes da física e da química vieram confirmar suas experiências. A aplicação dos raios-x, os trabalhos de Becquerel e de Curie sobre as maravilhosas propriedades radiantes dos corpos demonstram objetivamente o que os espíritos ensinam há longo tempo, isto é, que existem estados sutis da matéria e formas de vida até então ignoradas pelos sábios. O Espiritismo não nos revela somente as leis profundas desse mundo invisível, ao qual todos pertencemos, mesmo estando neste mundo, pelos elementos essenciais e imperecíveis do nosso ser. Ele nos mostra, por toda parte, a ordem e a justiça do universo, estabelece as responsabilidades da consciência humana e a certeza das sanções divinas, coisas todas essas que exasperam os ateus e perturbam a quietude dos gozadores. E são essas doutrinas, esses ensinos do mais elevado e mais austero espiritualismo que se pretende inspirados, ditados pelo demônio. O Espiritismo é, pois, ao mesmo tempo uma ciência e uma fé. Como fé, pertencemos ao cristianismo. Não é certo
a esse cristianismo desfigurado, apoucado, rebaixado pelo fanatismo, pela bietice de corações odientos e de almas pequeninas, mas a religião que une o homem a Deus, em espírito e verdade. Não nos passa pela mente fundar um novo evangelho. O de Jesus, na sua interpretação real, nos basta plenamente. Somos pelas doutrinas amplas nas quais a alma humana acha abrigo, o coração se dilata, a verdade resplandece como puro diamante de 1000 facetas. As asas do pensamento não se veem comprimidas no seu voo pelo infinito. Na frase mesmo da Bíblia, está escrito aqui em latim, já vou falar o que é que ele está dizendo. Onde há espírito, há liberdade. A igreja que não admitir essa divisão não é nossa. Apoiados nessa ciência e nessa fé, somos invulneráveis e aguardamos confiantes o futuro. Se um dia o grande ideal intelectual desejado pelos sábios, entrevisto por todos os inovadores, vier a realizar-se pelo acordo entre a ciência e a fé, a humanidade o deverá ao espiritismo, as suas investigações laboriosas, a sua filosofia consoladora e elevada. Graças a ele é que cumprirá a bela profecia de Claude Bernard. Virá o momento em que o sábio, o pensador, o poeta e o sacerdote falarão a mesma linguagem. Oi, Carlos, lê essa conclusão aí, que a minha garganta já está ruim. Por favor. Vou ler. Conclusão. Chegado ao fim deste trabalho, lanço um olhar de conjunto sobre a obra da Igreja Católica Romana e resumo o meu pensamento nestes termos. Malgrado as suas manchas e sombras, é bela e grande a história da Igreja, com a sua longa série de santos, de doutores e de mártires. Nas épocas de barbárie, foi ela o asilo do pensamento e das artes e, por séculos, a educadora do mundo. Ainda hoje, suas instituições de beneficência cobrem a terra. Mas a obra da Igreja teria sido incomparavelmente mais bela, mais eficaz, se ela houvesse sempre ensinado a verdade em toda a sua plenitude, se houvesse feito luz completa sobre o destino humano, mostrado a todos o fim nobre, ainda que distante, das nossas existências, né? Mostrado o fim nobre e distante das nossas existências. Quanto houvera aumentado a sua autoridade, quanto houvera crescido o seu prestígio, se, em lugar de embalar tantas gerações com vãs quimeras, lhes tivesse mostrado Deus na majestade de suas leis, no esplendor e na harmonia de seus universos, oferecendo a todos os seus filhos as possibilidades de reparação pela prova, do resgate pelo sofrimento e guiando a ascensão eterna de todos os seres para estados sempre melhores, numa crescente participação de suas obras sublimes. Se houvesse feito isso a Igreja, não veríamos a indiferença, o ceticismo, o materialismo se espalharem, produzindo por toda parte suas devastações. Se a Igreja houvesse ensinado, sob suas formas reais, as leis de justiça e de responsabilidade, a comunhão íntima dos dois mundos e a certeza do encontro no além daqueles que se amaram, não veríamos tantas revoltas contra Deus, tantos desesperos e suicídios. Não veríamos as paixões, as cobiças, os furores se desencadearem em volta de nós. Por isso mesmo, comprovando os efeitos de seus ensinamentos, podemos perguntar
se os nossos contraditores, em suas afirmações e críticas, estão bem senhores de si, bem certos de seguir o caminho traçado do alto. As dúvidas, as hesitações de grande número de padres, suas lutas interiores e suas confidências nos autorizam a crer no contrário. Cruel é a situação de tantos homens dignos, colocados entre as exigências de sua razão e as do dogma. Essa situação se agravará cada vez mais e se tornará dolorosa no dia em que, transpondo os umbrais do além, se acharem diante da multidão dos que eles tinham o encargo de guiar, de aconselhar, de dirigir e que lhes perguntarão com insistência por que as condições da vida espiritual se mostram tão diferentes de tudo o que a respeito lhe fora dito neste mundo. E se o Cristo, mestre de todos nós, aparecendo nos fulgores da sua glória, lhes pedir, por sua vez, contas da missão que receberam e do uso que fizeram da sua verdadeira doutrina, que lhe responderão. Em presença de tão temíveis eventualidades, não insistiremos. Deixamos à consciência dos nossos adversários o encargo da resposta. Gente, eu nunca tinha ouvido uma coisa tão, assim, profunda, né? Gente, se tivesse sido diferente, como a gente já teria progredido se a igreja realmente fizesse aquilo que ela se propôs a fazer, certo? A pregar a boa nova, a vida de Cristo, Deus, mas ela fez uma jogada egoísta, humana. Ela não foi para o lado espiritual. Aí confundiu todo mundo. E isso vem. A gente sabe que o nosso perispírito fica, as memórias das nossas vidas, e a gente pode ter várias encarnações com essa mesma coisa. Gravada no nosso perispírito, esse caminho equivocado, que não colocou o espiritual acima do material. Eu fiquei assim, um pouco extasiado com essa conclusão do Leon Denis, né? Eu acho que nos séculos passados, algumas coisas se justificavam a gente falar, né? Que as responsabilidades eram maiores, né? Agora, hoje em dia, a gente vê pessoas seguindo, né? Outras cegamente, com tanta informação, com tanta possibilidade, né? É aquilo que a gente estava falando, olha, você não conhece uma coisa, você pode criticar essa coisa, não tem problema, mas critica dentro de uma possibilidade de estudo, de conhecimento, né? Então, quer criticar o espiritismo? Todas as pessoas têm direito a fazer essa crítica, mas como que é que a gente faz uma crítica, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo que eu acho que fica mais claro do que eu estou querendo dizer, né? Um crítico de cinema, um crítico de música, um crítico de obras de arte. O que ele tem que fazer? Primeiro, ele tem que conhecer o trabalho dele. Então, se ele é um crítico de cinema, ele tem que entender de cinema. Ele tem que saber aquilo ali. Os estilos, ele tem que conhecer os autores, ele tem que... o tipo de obra. Depois, ele tem que assistir aquela obra que ele vai criticar. Um bom crítico, né? A gente está falando de uma pessoa séria aqui, né? Ele tem que assistir aquilo ali, e mais de uma vez, para aí sim ele conseguir fazer a crítica dele.
Mas o que a gente vê acontecendo? Pessoas seguindo ideias cegamente, né? Alguém fala alguma coisa, não, eu vou pegar essa verdade para mim. E vou começar a falar mal daquela religião, daquela pessoa, daquela crença, seja lá o que for, né? Hoje em dia é tão complicado a gente ver isso ainda acontecendo de uma forma tão aí, né? Expandida, né? Eu fiz uma anotação aqui, porque o nosso tempo já acabou, eu vou ler o que eu anotei, né? As religiões, elas foram criadas pelos homens. Dessa forma, os ensinamentos do Cristo sofrerão alterações, deturpações por alguns mal intencionados. Mas aqueles que se dispuserem a seguir os ensinamentos de Jesus, esses farão um bom trabalho. Então, a questão não é a religião, mas os homens que estão à frente dessa religião. Então, hoje nós podemos, sim, compreender melhor a nossa própria fé, a nossa própria religião, que a gente tem subsídio para isso. A gente não precisa ter uma fé cega, de ficar seguindo homens, né? A gente fala isso muito. A gente não deve fazer isso na religião. Seguir homens na religião é correr o risco de se equivocar, porque os homens são falhos, todos nós somos falhos como seres humanos ainda. A gente não deve ter político de estimação, né? Político tal, esse que eu tenho. Não, a gente tem que aprender a entender o projeto. Então, assim, em tudo a gente tem que ter esse bom senso, né? Os ensinamentos do Cristo estão aí, né? Os cristãos ficarem nessa luta, uns contra os outros, por si só, já quer dizer que a mensagem do Cristo está deturpada nesse lugar. Se eu estou dentro de uma religião, se eu acredito numa questão qualquer, em que essa religião, essa fé, essa crença está dizendo para mim que eu tenho que maltratar o outro porque ele tem uma religião diferente, que eu tenho que matar o outro porque eu tenho que ir lá e quebrar tudo dentro daquele templo porque a religião dele é diferente. Só por isso eu já tenho que acender um sinal muito vermelho, porque a mensagem do Cristo está toda deturpada. Está toda deturpada, né? Então, eu acho que é isso. Foi isso que eu depreendi aqui. Muito bom, muito bom. Então a gente pode encerrar, né, Rosmar? Nesse mês de julho nós vamos dar uma paradinha no estudo, né? No grupo de estudos. Aí a gente começa na primeira quinta-feira do mês de agosto já com um novo livro, né? Isso mesmo. Então, para quem está acompanhando a gente agora, né? A nossa casa já é o nosso modelo de trabalho, né? Nós paramos em julho e a gente para no final do ano. Paramos no sentido só dos grupos de estudos, né? As outras atividades todas permanecem. Palestra, atendimento fraterno, as irradiações. Nós vamos começar agora, no próximo domingo, dia 7 de julho, próximo não, né? Dia 7 de julho, o passe virtual. Nós vamos começar no dia 6, no sábado, o culto do Evangelho no Lar. Essas atividades não param, elas continuam. A gente só dá uma paradinha com os grupos de estudos, porque a gente precisa preparar, né? Então, toda vez que a gente vem aqui fazer um estudo, a gente prepara muito esse estudo, né? A gente busca subsídios para a gente trazer conhecimento o máximo que a gente puder e a gente se capacitar também. Então, como você disse, a gente dá uma paradinha hoje, né? Dia 27/6, e voltamos com os nossos estudos no dia 1º de agosto, que vai ser numa quinta-feira, né? E aí, voltando aqui, né, eu já tinha mostrado,
nós vamos voltar com o livro Depois da Morte. Para quem quiser acompanhar aí, né, já tiver o livro, pode ir fazendo as leituras, e quem quiser participar com a gente também, né, pode entrar em contato com a gente e a gente passa direitinho as informações de como que a gente pode participar aqui ao vivo, né? É muito bom a gente ter essa troca, né, de ideias e experiências nos grupos de estudos, né? Só observando aqui que o culto do Evangelho no Lar, ele é virtual. E vai ter na bio do Instagram do Centro Espírita Virtual, né? Vai ter lá as informações. Quem quiser é só buscar lá. E o passe vai ser depois da palestra. Quem quiser, na palestra agora do próximo dia 30, a gente já vai mostrar como é que vai acessar a sala de passe, né? Então, quem tiver interessado aí, assista a palestra do dia 30 para saber como é que segue a gente lá, como é que faz para ter os benefícios desse passe à distância, né? Isso aí. Então, vamos orar. Nós agradecemos Deus, Jesus, Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pela vida, pelo dia de hoje. Nós agradecemos também aos mentores desse grupo de estudos das obras de Leon Denis, a quem também agradecemos por tudo que ele deixou para nós aí. Agradecemos a presença daqueles espíritos que nós temos certeza que nos acompanham nesses estudos. Que a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, possa abençoar todos os lares representados neste encontro e todos os lares daquelas pessoas que vão assistir este estudo no canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. E mais uma vez, agradecemos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.